Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Oi, querido. Boa noite, internautas. Boa noite, amigas, amigos. Boa noite, espíritas e não espíritas. Hoje o nosso assunto é do livro Autodescobrimento, uma busca interior, interação espírito-matéria. Mas antes de entrarmos, eu sempre pego uma leitura para a gente sintonizar com as coisas do outro lado da vida, da verdadeira vida, que é a vida imortal. Então, peguei uma mensagem do livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, do livro Pão Nosso, capítulo 55, Coisas Invisíveis. Por que as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas? Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas. Aí vem Emmanuel. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância e da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, onde a atividade que se desdobre sem base. Onde a atividade que se desdobre sem base, toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém ressuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no
campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Olha que impressionante. Os objetos visíveis no campo das formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Emmanuel. Toda origem inteligente, toda divindade, a gente só vê aí um percentual ínfimo. Nós não temos aqui essa frase impressionante: o olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A gente não tem preparo, a gente não tem espiritualidade suficiente, a gente não tem aprendizado. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Estamos ainda muito longe da pureza do Cristo. Estamos mais próximos das criaturas répteis do que do espírito puro, né? Do átomo ao arcanjo. Estamos mais para o átomo do que para o arcanjo. Ainda estamos incipientes. Mas vamos entrar nesse estudo hoje, vamos fazer uma oração, pedindo para o estudo, pedindo por nós outros, pedindo para todos que aqui vão estar conosco. Jesus amado, falange espiritual de Joana de Ângeles, mentores, que a bondade, que a paz, que a alegria de poder tocar experiência possa estar presente em nossos corações hoje à noite, hoje, segunda-feira. Jesus amado, muito obrigada, esteja conosco, hoje, agora e sempre. Esteja conosco. Obrigada, querido. Então, o nosso estudo de hoje é interação, espírito, matéria, corpo e mente, emoção, né? Momento com Joana, 17 de março, é o capítulo 1º, é parte do capítulo 1º do livro Autodescobrimento, que eu coloquei a capinha aí. Nossa querida amada Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, benfeitora da humanidade. Então vamos que vamos nesse estudo. A gente sempre fala que esse material é de Joana, com uma tendência, com uma visão do autodescobrimento, das emoções, da parte psicológica, mas todo esse material está no livro dos Espíritos, no Pentateuco kardeciano, e foi desdobrado nas obras subsidiárias, principalmente as obras de André Luiz. Então, mas tem muito material na internet para quem quiser aprofundar. E quem tiver realmente disposto, começar a ler André Luiz, né? Quem já estudou o Livro dos Espíritos. Então, vamos passar para o próximo, querido. Entrando já no material do livro Autodescobrimento, uma busca interior. Lembra essa frase do Emmanuel? Que os nossos olhos não estão preparados para ver o que a gente não conhece, o que nós ainda não exploramos. E uma das maiores causas desse desconhecimento é a falta de autoconhecimento. Eu não posso olhar o mundo de uma forma alegre
se eu não percebo que dentro de mim tem mais tristeza do que alegria? Se os teus olhos forem luz, mas se eu tiver só sombra dentro de mim, então a luz que eu vou colocar no meu olhar, ela é diretamente proporcional à forma como eu me autodescubro, como eu me autoconheço e como eu, como uma boa espírita, né, trabalho incessantemente para domar as minhas más tendências, buscando Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, como modelo e guia. Tavares, você está aí para mudar o slide? Eu coloquei uma imagem, ó, uma imagem, obrigada, querido, de um espírito irradiando, né, um espírito, olha a luz, irradiando luz, já é um espírito de primeira grandeza, né, que está aqui, e a parte de trás da foto, dessa imagem, são galáxias. Então é o espírito do cosmos. A outra coisa importante, esse material também tem no livro A Gênese, por isso que eu falei o Pentateuco. Se você imaginar que aquele capítulo de fluidos do livro A Gênese tem tudo isso, profundamente, né? Mas vamos aqui o texto de Joana de Ângeles. O ser humano é um conjunto harmônico de energias constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. O que eu penso, a minha mente, eu plasmo. O que eu sinto vai produzir endorfina, adrenalina. Então, espírito e matéria, dois elementos do universo, espírito e matéria. Porque ainda não temos vocabulário. O que é o espírito? É uma centelha, é luz. Não tem ainda uma definição que nós, num planeta incipiente como o planeta Terra, em termos espirituais, possamos compreender o que é espírito. Mas nós, seres humanos, espíritos encarnados, em aprendizagem no corpo, somos um conjunto harmônico de energia. Energia é a matéria em movimento. Matéria é energia condensada. A matéria quintessenciada vai virando energia. Então, são variáveis de vários níveis da utilização do fluido cósmico universal. Por isso que eu lembro da Gênese, né? Então, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito. Maioria, com certeza, todos sabemos o que é o perispírito. É o corpo de ligação entre o espírito e o corpo físico. O perispírito, ele existe antes do corpo, o modelo organizador biológico. O corpo que vai se formando depois da fecundação, depois do embrião, e vai crescendo 9 meses no útero. Este corpo, ele é imantado pelo perispírito, que vai lhe dando a forma. Então, juntamente com a parte espiritual, tem a parte genética. Então, é a parte física e a parte espiritual. Mente, perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Se eu estou com raiva, se eu estou com ódio, se eu estou ressentida, eu começo a ficar nervosa, eu começo a ficar vermelha.
Se eu acabei de assassinar uma pessoa, um bandido, como vai estar o coração, a pressão, como vai estar o sangue de uma pessoa cruel, como está o sangue de uma pessoa pacífica, bondosa, caridosa. Então, as emoções. Boa noite, Regina Helena. Boa noite, querida Fátima. Boa noite. Então, as emoções imantam no nosso corpo. Penso, plasmo. Sinto, plasmo. Então, nós temos a obrigação de buscarmos o autoconhecimento para começarmos a filtrar essa mente que pensa muita besteira, que fala besteira, que vive ainda de certos vícios, porque o ser humano é um conjunto harmônico de energias constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem constantemente em fluxo contínuo, uns sobre os outros. Pode passar para o próximo, querido. Então, essa energia, ela reverbera no corpo, no sangue, na pressão, no olhar, em tudo, em tudo. Então, vamos aqui para o texto do autodescobrimento. Qualquer ocorrência em um deles, na emoção, na mente, no corpo, no perispírito, reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios que se transformam em doenças e que, para serem retificados, exigem renovação e reequilíbrio do fulcro onde se originaram. Por isso não se pode tapar o sol com a peneira, se a gente não trata a causa. A causa. A causa de uma dor pode não ser aquilo que tu pensas que é, aquela aparência. Você tem um luto, você perde uma pessoa, acho que eu falei disso na semana passada. Você perdeu um cachorrinho, um gato, mas a tua tristeza não é só pelo gato ou só pelo cachorrinho. A tua tristeza que deflagrou aí uma depressão grave, ela já vem aí te acompanhando. Que só aconteceu de você vir com uma tristeza muito forte, aguda, com a perda de um animalzinho, e isso cresceu de uma forma estupenda. Então, vamos voltar aqui. Desse modo, são muitos os efeitos perniciosos no corpo, causados pelos pensamentos em desalinho, pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista e inquieta na aparelhagem celular. Determinadas emoções fortes, medo, cólera, agressividade, ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Por sua vez, essa ação emocional reagindo no físico, nele produz aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular, em face da volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de coagulação rápida. Olha aí isso. Então a gente já ouviu falar no famoso cortisol, que produzimos com o estresse, né, com a vida na correria, com a raiva. Então ela enfatiza aqui, por isso que eu coloquei até, eu grifei com outras cores. Medo, cólera, agressividade, ciúme, isso para não falar outras coisas, né? Então a raiva, a agressividade, raiva, a baixa autoestima, raiva de si mesmo, a falta de perdão, a mágoa, ressentir, provoca uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea graças às glândulas suprarrenais. Uma pessoa, infelizmente, é um exemplo que a gente tem que dar, até porque eu também já fui assaltada. Quando você é assaltado, mesmo que seja muito rápido, você fica como que paralisado,
Você fica em choque, né? Porque sofre uma violência. Agora imagina quem realmente sofre um assalto, a mão armada ou uma facada. Tem pessoas que não têm reação, elas ficam catatônicas, elas ficam. E tem pessoas que reagem, né? Que são reativos. E tem aquelas pessoas que desligam, parece que vão para outro planeta. Pá! Não estou mais aqui, desliguei, acabou minha bateria. É o excesso dessas endorfina, noradrenalina. Olha aí, por sua vez, essa ação emocional reagindo no físico, nele produz aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular, ó, tudo se contrai, você fica tenso, é aqui na cervical, né, na lombar, a tua coluna, e é um negócio complicado. Em face da volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. O sangue vai para a cabeça, dependendo da situação, você fica vermelhona, os teus olhos, a pupila dilata. Então, é complicado, é complicado. Então, nós somos uma bomba emocional que temos que controlar através da razão, do sentimento. A gente não pode se entregar a uma raiva, a gente não pode se entregar a um ciúme, a gente não pode se entregar à inveja, né? A gente não pode se entregar à cólera, à raiva do mundo, porque isso nos faz mal. E aí você vai, depois de uns anos, colher os frutos do que você fez com você mesmo. Ah, mas foi Deus que fez, Deus, tira Deus dessa equação. Nós somos aqui, estudamos com Joana de Ângeles, estudamos um pouco, vemos, lógico, que não é um estudo de psicologia, mas a gente começa a entender o que é a psicologia transpessoal, que considera o ser humano como um veículo da alma. O corpo é um mata-borrão da alma. A alma é que define, a alma que é a fonte, né? O espírito. A matéria trabalha para o espírito. Então somos herdeiros de nós. Então não é Deus que está nos punindo. Somos nós que não aprendemos a lição. Lembra no Emmanuel quando ele diz: se você não aprender, vai ter que voltar para aprender. Vamos passar para o próximo, querido. A repetição do fenômeno provoca várias doenças, como a diabetes, a artrite, a hipertensão. Então, viver numa uma vida estressante, uma vida. Vamos imaginar uma pessoa que mora próximo a uma boca de fumo, próximo a uma área de tráfico de drogas, próximo a uma boate que a música é 24 horas e que você vive estressado, você vive. Tem até medo de morrer com bala perdida, tem medo, né, de as pessoas se confundirem com ladrão ou que o traficante te confundir com o policial. Então é um negócio complicado. Aí a tua adrenalina é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia essa tensão nervosa, todo dia esse estresse. Então ela fala que, olha, a repetição do fenômeno provoca várias doenças como a diabetes, a artrite, a hipertensão. A hipertensão, o coração bombeando, é todo dia no estresse. Vai chegar uma hora que a tua pressão arterial não diminui, só com remédio. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente, em razão da desarmonia entre o espírito e a matéria. Por isso, o autoconhecimento. Porque você vai. Um exemplo: tem 100 pessoas comendo um churrasco. Todo mundo está comendo a mesma comida, que é pesada, que tem gordura, que tem linguiça, que tem muitos bichos ali. Tem da vaca ao cabrito, né? Tem peixe, tem o frango, tem o porco, tem costela. 5 pessoas
dentre as 100, passaram tão mal, que tiveram que ir para um hospital. Então, cada pessoa digere a vida e digere os alimentos conforme os fatores emocionais. Então, não é simplesmente dizer foi aquele frango, foi aquele porco, foi aquela carne, foi aquela gordura. Dependendo do estresse que você vive, dependendo de como você é mal-humorado ou mal-humorada, você não digere o teu fígado, tua vesícula, teu estômago, né? Então, é complicado, é complicado. Então, em razão da desarmonia, vamos voltar ao texto, entre o espírito, a matéria, a mente e o perispírito, a emoção, os sentimentos e o corpo, desajustam-se os núcleos de energia, facultando os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. Então, a cada enfermidade traz um componente psíquico, emocional ou espiritual individual. Individual, cada pessoa é uma pessoa. Em razão dessa desarmonia entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu sou, né, o espírito e a matéria ficam numa guerra, porque eu tenho até carinho, a minha vida até que não é tão ruim, mas eu tenho umas horas que eu explodo com raiva, e isso faz mal para mim, eu já não gosto mais de ter raiva, olha aí. Então, nós mesmos precisamos nos conhecer. A mente e o perispírito, a mente bombardeando. Quero me vingar de fulano, não, eu tenho que perdoar, eu vou na casa espírita, eu vou em palestra, eu faço curso, mas não consigo perdoar. Aí você se bombardeando com raiva, com raiva, com raiva. Aí o coração, o pulmão, essa área do peito, o sentimento, você vai guardando o rancor. Aí a pessoa tem um problema e você, olha, tá vendo aí a justiça divina. Não preciso nem eu me vingar dele. Deus já está me vingando, porque já está tirando dele a esposa. Já está olha como nós somos. E isso vai. Aí amanhã, quando daqui a uns 20 anos aparece um problema grave, aí você não sabe de onde veio. Falta de perdão, falta de amor, falta de misericórdia, falta de indulgência. A emoção, os sentimentos e o corpo. O Evangelho, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, as leis morais de Deus, ama teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Para nós espíritas, lei de justiça, amor e caridade, né? Caracteres do homem de bem. Isso não é simplesmente para você ficar bonzinho. Isso é para você ter paz, para ficar saudável, para não ter doenças graves. Perdoar faz bem para quem perdoa. Na verdade, faz muito mais efeito em quem perdoa do que quem é perdoado. O amor, aquele que ama é mais feliz do que aquele que é amado. Quem quer ser amado ainda está num estágio infantil. Os exemplos aí de almas que ajudaram a humanidade não ficavam com um caderninho cobrando nada de ninguém. Então, esperar dos outros. Não, esperar de mim mesmo. Eu vou me equilibrar. Olha aí, eu vou controlar essas emoções que não me fazem bem. Então, facultando os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias. Aí eu abro para pegar doenças. Eu abro para ter problemas graves, né? Alergias, que não sei de onde vem, que às vezes é o meu organismo reagindo, doenças imunossupressoras, né? E posso viver com gripe, viver com virose, viver com problemas de acne, porque eu estou com o sistema imunológico, eu estou muito magoada,
Estou 40 anos com raiva de alguém. É complicado, complicado. Vamos para o próximo parágrafo. Conscientizar-se dessa realidade é despertar para valores ocultos que, não interpretados, continuam produzindo desequilíbrio e somatizando doenças, como mecanismo degenerativo na organização somática. Então, como eu falei antes, né? A gente se conscientiza dessa realidade que eu preciso me conhecer, é despertar para valores ocultos. Eu quero ter paz. Eu quero ter amor ao próximo. Eu quero ter auto-perdão. Porque essa falta de perdão para os outros é, a maioria das vezes, falta de auto-perdão. Que, não interpretado, continuam produzindo desequilíbrio. Eu tenho raiva. Tem um ditado da homeopatia, que é: incomodou, doeu, leva para casa que é teu. Porque se incomoda na rua, se você fica muito raivoso com uma questão, é porque você tem alguma coisa mal resolvida. Então tem que trabalhar em nós mesmos, né? Como mecanismo degenerativo na organização somática. E vem as doenças, a doença. Nós sabemos que somos espiritualmente doentes, pois só vamos ter como referência de espírito. Espírito puro é o espírito pleno. E este modelo foi só Jesus de Nazaré. A falta de virtudes, a ausência do bem, a ausência de amor nos caracteriza como espíritos deficientes, enfermos de amor. Saúde é ter amor. A saúde espiritual é viver no amor, é estar mergulhado no amor de Deus. Mas isso para nós ainda é só teoria, né? Por outro lado, vamos terminar aqui. Por outro lado, os impulsos primitivos do corpo, não disciplinados, provocam estados ansiosos ou depressivos, sensação de inutilidade, receios ou inquietações que se expressam ciclicamente. Vai e volta. Ah, olha, agora até estou me sentindo bem, tô com uma. Minha autoestima está relativamente bem. Aí tu tá numa fase boa, mas daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, você vai ficando entediado, ou alguém te magoa e tu leva tudo para ti mesmo, começa, tá vendo? Eu não presto para nada, eu não sou compreendida, eu não tenho valor. Aí é a menos-valia, você começa olha, tá vendo? A minha irmã sempre disse que eu realmente não ia dar em nada, eu não dei em nada. O meu pai disse que eu era burrinha, burrinho. A minha tia disse que eu só ia dar trabalho a vida inteira. Então, aí você começa a trazer aquelas crenças, né, de que você não serve para nada. Então, esse auto-amor, autodescobrimento vai fazer você ficar mais estável, mais equilibrada emocionalmente, e não vai perder a cabeça, não vai descer o sarrafo nos outros. Boa noite, querida irmã. Boa noite, minha irmã Gisélia. Receios ou inquietações que se expressam ciclicamente, cíclico. Volta e meia é um círculo vicioso. E que, em longo prazo, se transforma em neuroses. Aí que fica grave, né? Psicoses, perturbações mentais. Aí são casos, vão ficando, era leve, vai ficando mais grave, vai ficando crônico, e vai ter momentos em que já está ficando sério. Você já tem transtorno obsessivo compulsivo, e não temos aqui uma referência, mas a própria Joana e o próprio Divaldo Franco sempre nos colocam que o desamor, a tristeza e esse círculo vicioso, você está no relacionamento
em que você é humilhado. Passa 5 anos, 10 anos, aí você vai começando a ficar nervoso, nervosa, você vai ficando paranoico, e é o medo, é o pânico. Então, aí você tá nesse relacionamento porque você teve medo de perder a pessoa, não consegue ficar sozinho. Olha aí, tudo é porque você não se olhou, não se viu. Então, ficou dependente de uma pessoa que estava te maltratando. Mas a responsabilidade é sua com você. Você se nivelou por baixo. Então, olha aí, esse comportamento, essas situações de altos e baixos, que vem uma hora melhora, eu vou perdoar ele, ele me bateu, eu perdoo, ele me bateu de novo, eu perdoei, já tem 20 anos, já tem 30 anos num relacionamento abusivo, disfuncional, violento, agressivo, e você está ficando, não come, ou uma pessoa está magra demais, ou come demais, nervosa, nervoso, fica tomando calmante, fica bebendo todas para ficar calmo e dormir. Então, é muito importante a gente se conhecer, se olhar no espelho. Para que eu vim para este mundo? Então, todos os estudos de Joana de Ângeles é para nos ajudar nessa questão do sentido da vida, para onde eu vou, quem eu sou. Então, olha aí, se eu não me cuidar, então vamos terminar aqui esse slide relendo novamente esse último parágrafo. Por outro lado, os impulsos primitivos do corpo, não disciplinados, provocam estados ansiosos, depressivos, sensação de inutilidade, receios ou inquietações que se expressam ciclicamente e que a longo prazo se transformam em neurose, psicose e perturbações mentais. Aqui a gente também poderia incluir, né, a sexolatria, a glutonia e tudo que você está usando em termos de corpo, sensorial, impulsos primitivos do corpo. Você já vai fazer 50 anos, 60 anos, pensa que tem 20 e namora um por dia. Não dá, né? Chega uma hora que você vai ficar, a tua energia nem existe, você foi sugado. Então, essa necessidade de entender que o teu corpo fraco pode ser as tuas escolhas, o teu corpo te dizendo, o corpo fala que você não está bem emocionalmente, que você pode estar com anemia, você pode estar com eczema, você pode estar com várias doenças, você pode estar toda hora tendo amidalite, toda hora ficando de cama. É a tristeza? É a melancolia? O que será? Né? Vamos para o próximo, querido. A harmonia entre o espírito e a matéria deve viger a favor do equilíbrio do ser, que desperta para as atribulações e finalidades elevadas da vida, dando rumo correto e edificante à sua reencarnação. Eu quero harmonia, eu quero ter paz interior, eu quero ter alegria verdadeira e não euforia. Né? A harmonia entre o espírito e matéria deve viger a favor do equilíbrio do ser, que desperta, olha, acorda para as atribuições e finalidades elevadas da vida, dando o rumo certo e edificante à sua reencarnação. As enfermidades, sobre outro aspecto, podem ser consideradas como processo de purificação, uma catarse. Né? Você ficou doente para se libertar, especialmente aquelas de grande porte, aos que se alongam quase indefinidamente, tornando-se mecanismo de sublimação das energias grosseiras que constituem o ser nas suas fases iniciais da evolução. Eu tinha um grande amigo que já desencarnou, o pai dele, ele era, talvez tivesse uns 20 anos, quando o pai teve um AVC
grave, e passou uns 15 anos em coma. Uns 15 anos. E não vivia de aparelho. Ele ficou em coma, ele não tinha aparelho. Só que ele vivia com sonda para se alimentar, né? Mas não da respiração. E eu nunca vou esquecer, esse meu amigo trabalhava muito porque ele desencarnou, vai fazer 10 anos, olha, ele desencarnou em 2015. E ele trabalhava muito para ajudar nas cuidadoras do pai dele, do pai dele. Então, eu estou falando disso porque foi um processo de purificação. As enfermidades, sobre outro aspecto, podem ser consideradas como processo de purificação, especialmente aquelas de grande porte. No caso, ele era um pai, tinha 5 filhos, todos homens. Foi realmente um processo difícil para a família toda, especialmente aquelas de grande porte, que se alongam quase que indefinidamente, tornando-se um mecanismo de sublimação das energias grosseiras que constitui o ser nas suas fases de iniciar da evolução, como também crianças especiais, a microcefalia, a anencefalia, o autismo. A criança vem para ser curada. O próprio autismo, dependendo do grau, já é a cura, como diz Dr. Alberto Almeida, né? Tem palestra sobre esse assunto do autismo. É imprescindível um constante renascer do indivíduo pelo renovar da sua consciência, aprofundando-se no autodescobrimento, a fim de mais seguramente identificar-se com a realidade e absorvê-la. Por que eu estou aqui? Me identificar com a realidade e absorver com Deus em nós, com Deus em tudo e em todos. O que é que eu faço para melhorar a minha vida? Eu sou co-criadora da minha vida. A minha mente vai produzir o meu ambiente. Se eu faço oração, se eu tenho Deus dentro de mim, a minha casa vai ter Deus externamente. Se eu tenho raiva, eu vou plasmar na minha casa a raiva. Então é imprescindível um constante renascer do indivíduo pelo renovar da sua consciência. Eu quero melhorar, eu quero buscar valores, eu quero melhorar dentro para melhorar externamente, aprofundando-se no autodescobrimento para trazer o evangelho como guia, como bússola, como roteiro. Nós estamos aqui peregrinando na vida. E o roteiro é a parada do amor. Vamos encher a gasolina, né, da esperança. Vamos tratar o carro, que é o corpo. Para São Francisco era o burrinho, né, a fim de mais seguramente identificar-se com a realidade e absorvê-la. Esse autodescobrimento faculta uma tranquila avaliação do que ele é e de como está. Então, o que eu sou, como eu estou e como eu vou me tornar. É um jogo de palavras, mas não é não. Não é um joguinho de palavras, não. Eu sou um espírito imortal que quero melhorar, mas eu estou triste. Então, como espírito imortal, raciocinando com o evangelho, eu quero ser feliz, eu vou me tornar uma pessoa melhor para vir um dia ser feliz. Porque a felicidade, a receita da felicidade não existe a não ser fazer o bem sem ver a quem. Amar o teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então, o verdadeiro caminho da felicidade é o caminho de buscar ser bom, ser misericordioso, como o bom samaritano, né? Oferecendo os meios para torná-lo melhor, alcançando assim o destino que eu aguarda. Então, o que eu sou, como eu estou e com o que eu vou me tornar, o que eu quero da vida, para onde eu estou indo.
Eu estou me preparando para, quando desencarnar, ir para a lama, ir para as trevas subcrostais, ou estou indo para ir para o nosso lar melhorado no umbral, né? Será que eu vou para uma lama, vou para o fogo? Para onde é que eu vou quando eu desencarnar? Porque a gente vive e desencarna como a pessoa que nós somos. Você não vira santo porque vai morrer, porque morreu, né? Tu não vai virar outra pessoa. Se tu já ama hoje, tu vai amar amanhã, e depois da manhã, se tu desencarnar, tu continua amando. Tu continua sendo boa pessoa, tendo valores, virtudes. Então, a melhor forma de morrer bem é viver bem, né? É viver bem, buscar, como ela diz aqui, renascer. A vida é um constante renascer, é um constante desabrochar das virtudes, renascendo para o amor, renascendo com Jesus. Vamos para o próximo, querido. De imediato, apresenta-se a necessidade de levar em conta a escala de valores existenciais, a fim de discernir quais aqueles que merecem primazia e os que são secundários, de modo a aplicar o tempo com sabedoria e conseguir resultados favoráveis na construção do futuro. Aqui, o que é mais importante é o sustento da tua família, que é importante, ou é você dar atenção para a tua família? Porque você pode estar trabalhando que nem um louco para dar o sustento, e amanhã tu não tens a família porque todos foram embora, porque você não se fazia presente com atenção, com carinho, com afeto. Então, o que é realmente que eu estou fazendo do meu tempo? Onde eu estou colocando aí o meu coração? Onde está o meu tesouro? É. Então, de modo a aplicar o tempo com sabedoria e conseguir resultados favoráveis na construção do futuro. O que merece a minha atenção? Se eu quero melhorar de vida, se eu não estou conseguindo, eu posso imaginar que eu vou estudar, que eu vou buscar uma pós-graduação, vou buscar uma outra profissão, vou entrar num curso profissionalizante. Se eu sei fazer móveis, eu vou agora querer aprender a fazer móveis mais bonitos. Se eu vou aprender a lidar com outro tipo de pintura de móveis. Se eu sou marceneiro, se eu sou carpinteiro, se eu sou alfaiate. Aprimoramento. Aprimoramento com humanidade, com amor pela profissão. Essa seleção de objetivos dilui a ilusão, voltando ao texto, miragem perturbadora elaborada pelo ego. Pelo ego. O ego vai sempre querer que você apareça, o ego vai sempre querer que você seja melhor. O ego vai sempre te dizer que te maltrataram, que te colocaram para baixo. Espiritualmente falando, você falaria: coitado dele, ele nem sabe que eu me esforço para ser boa pessoa e eu vou continuar me esforçando. Quem está falando isso é o eu profundo. O ego vai dizer: ele não presta, ela não presta, amanhã eu vou dar uma rasteira neles. O eu profundo diz: perdoa, ele não sabe o que faz. Perdoa, cada um sabe de si, o que importa é o que tu fazes contigo, o que importa é o teu alto amor, o que importa é você gostar de você mesmo. Então, olha aqui, e estimula, olha aí, o emergir do si, do Cristo interno, do eu profundo, que rompe as camadas do inconsciente, da ignorância da sua existência. Você vai ficando dono de si mesmo.
Eu sou dona da minha vida, do que eu penso, do que eu sinto, para onde eu vou. Porque eu não vou levar lixo para casa. Se me trataram mal, se foram grosseiros comigo, o problema é deles, eles que são os grossos. Mas eu não vou levar comigo no meu coração. O ignorante, a pessoa rude, ela é assim porque ela não sabe ser melhor do que isso, ela só sabe ser assim. Então, para assumir o comando das suas aspirações, eu quero dormir bem, eu vou colocar uma Ave Maria, né? Eu vou colocar uma música bonita, eu vou escutar uma prece, eu vou escutar uma meditação do Divaldo com Joana, eu vou escutar a voz do Chico, eu vou escutar coisas boas, músicas maravilhosas, Elizabeth Lacerda, e quantos, né? Quanta luz nesse ambiente. Podemos dizer que o ser, a partir desse momento, passa a criar-se a si mesmo, de forma lúcida. Sou dona de mim, dona do meu nariz. Não porque você sai para a rua para fazer tolice. Você é dono do seu emocional, do seu astral, das suas aspirações, do seu sonho. Mesmo você já está com 50 anos e vai voltar para a faculdade, aí vão debochar de você na faculdade, porque tem moleques de 18 anos dizendo que você é vovó. E talvez você seja vovó. E aí? Não é maravilhoso você poder querer estudar uma língua, querer se aprimorar, querer ser melhor, entrar numa academia? Então, eu adorei aqui esse parágrafo. Podemos dizer que o ser, a partir desse momento, passa a criar-se a si mesmo de forma lúcida, desde que, por automatismo, ele o faz através do mecanismo atávico da lei de evolução. Então, a gente pode ser um co-criador da nossa vida, consciente. Eu me cuidei, eu aprendi a me calar, eu aprendi a perdoar. Ou nós vamos ser atavicamente pessoas mal-humoradas porque o teu bisavô era, porque a tua avó era, porque o teu pai era, porque a tua mãe era, porque o teu irmão era, todo mundo mal-humorado. Então a gente não sai dessa coisa, né? Então a gente quer ser uma pessoa parada no tempo ou quer melhorar olhando para o futuro, tendo esperança de dias melhores, dias gloriosos, né? Dias melhores virão. A ação do pensamento sobre o corpo é poderosa, demais se considerando que este último é resultado daquele. O modelo organizador biológico, através das tecelagens implicadas e delicadas do perispírito, seu modelador biológico, que o elabora mediante a ação do ser espiritual na reencarnação. Então, o corpo é consequência do ser espiritual. O corpo é consequência dessas tecelagens intricadas e delicadas do perispírito. Então, por isso que a gente traz na memória perispiritual situações que às vezes nos traz uma doença congênita. Somos herdeiros, né? Se fizemos besteira em vidas passadas, tiramos a própria vida. Aí a gente vê, não pode. Ou você teve cirrose hepática, porque bebia muito. Aí chega nessa vida, você não pode comer uma manteiga, um creme de leite. Eu não estou nem falando de álcool. Já é alérgico, o teu fígado não segura um creme de leite. O teu fígado não segura nenhum tipo de bebida. Então, lembra que eu falei do churrasco? Das pessoas do número que as pessoas foram parar no hospital, porque o fígado já vem comprometido nesta vida. Então, num churrasco, uma carne gordurosa, a pessoa não aguenta. E se ainda está bebendo uma cerveja com uma gordura, aí o fígado entra em colapso.
Por isso que eu citei aquela história do churrasco, né? Então, cada pessoa é herdeiro de si mesmo. O meu corpo é herança minha. E a minha saúde futura, como espírito, depende das minhas emoções e meus sentimentos hoje. Qual é a medida do amor que eu dou? Quem muito ama, muito será feliz no futuro. O amor é a lei da vida. Vamos para o próximo, querido. O amor, pelo amor existe vida dos animais, dos vegetais, dos minerais. Tudo na criação é amor. Assim sendo, as forças vivas da mente estão sempre construindo, recompondo, perturbando ou bombardeando os campos organogenéticos, responsáveis pela geratriz dos caracteres físicos e psicológicos, bem como sobre os núcleos celulares de onde procedem os órgãos e a preservação das formas. Então a mente ela está sempre bombardeando, recompondo, construindo os caracteres físicos e psicológicos. E hoje, em pleno século XXI, 2025, está se falando de epigenética, que esses fatores de comportamento eles chegam a alterar a genética. Então, os teus filhos, teus herdeiros, né, o teu corpo, vai tudo modificando. É por isso que as crianças hoje estão mais e mais elétricas. A ansiedade, o mundo ansioso. Estamos colhendo os frutos de 200 anos de revolução industrial, de muita ansiedade, de muita cobrança, de muita bombardeamento do materialismo, para dizer que Deus não existe e que a vida é o aqui e agora. Há muita dúvida e pessoas que entram em estado de melancolia, de depressão e acabam não segurando a onda, sucumbem. Então, os núcleos celulares de onde procedem os órgãos e a preservação das formas. Hoje em dia tem estudos sobre a força da palavra, sobre a irradiação do verbo no sentido não religioso, científico. A fala. Começou com aquele japonês, né, a irradiação da música, da fala naquelas partículas de água congeladas, e que a músicas de teor harmônico, música clássica, orações, ou a voz do Hitler, ou a música de rock brabo, que é o tempo inteiro batida, batida, essa partícula de água congelada no microscópio, depois de ser imantada com essas energias, tem um estudo, o nome dele é Matsuru Emoto, se eu não estiver errada, Matsuru Emoto, para quem tiver curiosidade. Então, a palavra, a vibração, a mente altera a nossa saúde. Olha aí quantas pessoas desenvolvendo no mundo câncer, quantas pessoas doentes. Todos nós estamos aí mergulhados nessa sociedade elétrica de cobrança, de expectativa, de que você só vale pelo que tu pesas. E se nós aceitarmos isso, nos afastarmos do Evangelho, nos afastarmos de Jesus, as coisas vão ficando mais complicadas, né? Então, quanto mais consciente o ser, mais saudáveis os seus equipamentos para o desempenho das relevantes tarefas de que estão reservadas. Há exceções, no entanto, que decorrem de livre opção pessoal, com finalidades específicas nas paisagens da evolução. Então, há exceção de uma pessoa consciente não estar ainda saudável porque ela buscou isso como freio. O próprio Chico Xavier, que era um espírito lúcido, um espírito
eminentemente cristão, caridoso, amoroso, mas tinha problemas de saúde que era para ajudar ele na sua perseverança. Então vamos ler de novo esse parágrafo. Quanto mais conscientes o ser, mais saudável os seus equipamentos para o desempenho de relevantes tarefas que lhes são reservadas. Mas há exceções, no entanto, com finalidades específicas na paisagem da sua evolução. O caso de um cientista ficar tetraplégico, como tivemos na recente Stephen Hawking, deve ter tido uma programação para isso ter acontecido. O homem era um gênio da física, né? E ficou tetraplégico. Então, é uma exceção. O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como tônus revigorante das células, passando por todas elas e mantendo-as em harmonia no ritmo das finalidades que lhe dizem respeito. O oposto também ocorre, realizando o mesmo percurso, perturbando o equilíbrio e sua destinação. Então, ao mesmo tempo, olha, o pensamento saudável, salutar, edificante, ajuda no tônus físico, no sangue, nas células nervosas, e vai mantendo a harmonia no corpo. E também um corpo agitado, uma pessoa que usa o corpo como se fosse uma máquina, vai começando a mexer com a mente. Né? Se você acha que é uma máquina sexual, ou é uma máquina de correr, né? Já está com uma certa idade, mas continua correndo, fazendo exercício, vai chegar uma hora que talvez teu corpo vai falar que não está dando mais, olha, não dá mais. Então ela está falando aqui que pode ser que do corpo vá para a mente e da mente vai sempre para o corpo. Vamos para o próximo, querido. Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dados reagentes disparados desatrelam as células dos seus automatismos, que degeneram, dando origem a tumores de vários tipos. Olha aí, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agridem. Outras vezes, os anseios insatisfeitos dos sentimentos convergem como forças destruidoras para chamar a atenção nas pessoas que preferem inspirar compaixão, esfacelando a organização celular e a respectiva mitose, facultando o surgimento de focos infecciosos resistentes a toda terapêutica, por permanecer no centro desencadeador do processo, vibrando negativamente contra a saúde. Tem pessoas que têm prazer em ficar doente, porque querem que os outros tenham pena. Então, esses dois parágrafos, né, importantíssimos. Uma mente que elabora conflito e outra... Boa noite, querida. Boa noite. Vai para a tua próxima aula. Obrigada. Então, ela tem uma outra aula, a Fátima. Aí, essa mente bombardeando pode elaborar tumores. Então, aqui no terceiro parágrafo, vinganças disfarçadas voltam-se contra o organismo físico e mental daquele que as acalenta, produzindo úlceras cruéis, distonias emocionais perniciosas, que empurram o ser para os estados desoladores nos quais se refugia inconscientemente satisfeito, embora os protestos externos de perseguir sem êxito o bem-estar ou equilíbrio. Então, tá vendo? Vingança disfarçada, a pessoa vai criando doenças, até doenças da mente, psicoses, neuroses, síndrome do pânico, né? A própria depressão grave. Então, o intercâmbio de correntes vibratórias, olha o Matsuru Emoto, né? É Matsuru? Isso, maravilhoso, maravilhoso, obrigado. É a partícula de água. Muito bom esse estudo.
O intercâmbio de corrente vibratória mente-corpo, perispírito, emoções, pensamento e matéria é ininterrupto, atendendo aos imperativos da vontade que os direciona conforme seus conflitos e aspirações. Então é inegável, vamos ficar mais saudável. Masaru Emoto, Masaru Emoto. Masaru Emoto. Obrigado, querido. Só me lembrava então do Emoto. E então o nosso emocional vai criando doenças graves. Se a gente não mudar, a gente pode até fazer um tratamento e a doença volta. Passa 5 anos sem a doença, aí ela volta e às vezes volta mais grave, porque nós não perdoamos, porque nós não melhoramos. Se a gente não melhorar a fonte da doença, que é da alma, a gente vai acalentar prejuízo futuro. Você tem um câncer no seio, na mama, e você é magoado, não consegue perdoar. Quem lembra da Louise Hay, daquele livro Você Pode Curar Sua Vida? Ela virou coach depois que ela começou a pesquisar que ela teve um câncer no seio, na mama. Ela nunca tinha perdoado o padrasto, ela sofreu abuso. E a Louise Hay virou conhecida mundialmente, dando palestras, morreu em 2016, eu acredito, 2015. Então, olha aí, o intercâmbio de corrente vibratória, mente, corpo, perispírito, eles têm que anotar isso. Perispírito, emoções, pensamento é ininterrupto. O que eu penso, eu vou sentir. O que eu sinto vai para minha cabeça. Se eu estou estressada, eu fico com dor de cabeça. Então, no perispírito, a energia, por isso que você às vezes não gosta de certos ambientes, não gosta de fazer certas coisas, que tu se sente mal. Ou uma pessoa muito raivosa, muito mal-humorada, está muito envolvida espiritualmente com coisas que você não gosta. Aí você sente, passa até mal, a tua pressão cai. Pensamentos, pessoas vingativas, pessoas rancorosas, criminosos. Fazer uma visita numa penitenciária, você tem que ter muita oração. Como disse Jesus, muito jejum e oração para esse tipo de espírito. Então não é qualquer um que pode fazer visita em presídio, não é qualquer um que pode visitar hospitais de doentes terminais, porque você pode se entristecer muito mais do que você doar, você vai sair de lá pior do que entrou. Né? Então é complicado, isso é complicado. Então vamos para o próximo. Então é entender a importância do equilíbrio psicofísico. Ideias não digeridas ressurgem em processos enfermiços como mecanismos autopurificadores. Angústias cultivadas ressumam como distonias nervosas, enxaquecas, desfalecimentos, camuflando a necessidade de valorização e fuga do interesse e do perdão. Dispepsias, indigestões, hepatites originam-se no aconchego do ódio, da inveja, da competição malsã, geradora de ansiedade, do medo por efeito dos mórbidos conteúdos que agridem o sistema digestivo, alterando-lhe o funcionamento, como eu tinha falado antes, né? O fígado. Olha aí, hepatites que tem origem, por isso que eu coloquei aqui os plexos, a imagem que está aí atrás são os plexos, né, os chakras para o hinduísmo, né, que é coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, solar, o amarelo, o esplênico, laranja, e o genésico vermelho. Então, aqui no topo da cabeça é o coronário, aqui é o frontal, e aqui é o laríngeo. E quem une a parte superior com a parte
animal nossa é o verde, que é o sentimento, que é o cardíaco. Por isso, o amor sempre se falou, né, que estava no coração, porque a parte do sentimento, a tristeza também está na parte do peito, na parte do pulmão. Então, olha aí, dispepsias, indigestão, a raiva, o ódio acaba com o fígado, acaba com o estômago, o medo, o pânico, acaba com a bexiga, com o rim, um excesso de medo, o medo mórbido. A pessoa vai tendo pedra no rim, vai tendo areia no rim. É o medo, mas cada caso é um caso. Também não é para dizer já é o medo porque a pessoa teve pedra no rim. Não é isso, pode ser alimentação, pode ser estresse. Então, a inveja, então, do medo por efeitos mórbidos, conteúdos que agridem o sistema digestivo, alterando-lhe o funcionamento. A enxaqueca, o sistema nervoso, a perda de um ente querido, a pessoa não come, a pessoa se isola, a pessoa fica triste, a perda de um filho. A pessoa não quer mais viver e entra em estado. Né, aí nenhum chakra aí está funcionando como deveria, né? Então, olha aqui em vermelho esse parágrafo. O desamor pessoal, os complexos de inferioridade, as mágoas sustentadas pela autopiedade, as contrariedades que resultam dos temperamentos fortes, são fontes de constante atrito com o organismo, resultando em cânceres, olha como eu falei, de mama, da próstata, taquicardias, disfunções coronarianas, cardíacos, infartos brutais. A impetuosidade, violência, queixas sistemáticas, desejos insaciáveis respondem por derrames cerebrais, acidente vascular cerebral, né, o AVC, estados neuróticos, psicoses de perseguição. São desejos insaciáveis, raiva, ódio, inveja, desprezo, reclamando o dia inteiro, xingando o dia inteiro todo mundo, tem ódio do trabalho e fica com ódio. E imagina, você vai criando bactérias espirituais que depois vão virar. Aí são os livros de André Luiz, né? Quem já leu Missionários da Luz? Então, o pensamento vai criando primeiro micro-organismos espirituais que vão depois se tornar cânceres da mama, da próstata, ataque cardíaco, disfunções coronarianas, cardíacas, infarto, pressão alta, pressão baixa. Cada caso é um caso, mas isso tudo é porque é a desarmonia, falta de auto-amor, falta de auto-burilação, né, falta de misericórdia, buscar viver, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, música do Padre Zezinho. Impetuosidade, violência, queixas. Você conhece alguém que reclama o dia inteiro? Desejos insaciáveis responde por derrames cerebrais. Psicoses de perseguição, estados neuróticos. Então, muito importante isso. Aqui é o estudo, interação, espírito, matéria, a importância do cultivo da prece, do cultivo do bem-estar, da harmonia em nossas vidas para termos um corpo saudável, harmonioso, mesmo que tenhamos doenças congênitas, doenças genéticas, mas precisamos de harmonia, harmonia. Vamos para o próximo, querida. O homem, o ser humano, é o que acalenta no íntimo sua vida mental, se expressa na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio
como de desarmonia pelos quais se movimenta. E Jesus não já falou isso? A boca fala o que está cheio o coração. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se teus olhos forem luz, não é impressionante? Jesus é o maior psicoterapeuta da história da humanidade. Então, o ser humano é o que acalenta dentro de si. Se eu tenho amor, eu vejo o amor. Se eu não tenho amor dentro de mim, se eu não cultivar regando este amor, fazendo coisas boas, convivendo com pessoas que eu goste, que eu ame, e se não tiver pessoas que eu gosto, que eu ame, aprender a amar aqueles que pisam no meu pé. É fácil? Não, mas quem disse que ia ser fácil? Quem disse? A gente está aqui para evoluir, para se esforçar, para melhorar, para ter vontade. O poder da vontade é uma potência da alma. Sua vida mental se expressa na organização emocional e física, dando surgimento dos estados de equilíbrio. Uma pessoa equilibrada tem o emocional equilibrado. Uma pessoa que ora, que faz caridade, que ajuda o próximo, que valoriza sua vida, que tenta melhorar seu relacionamento com o próximo, com os outros, com a família, tudo vai melhorando. Agora, se você só tem raiva, se você só tem mágoa, se você só tem falta de perdão, complica. A conscientização da responsabilidade, voltando ao texto, imprime-lhe destino feliz, pelo fato de poder compreender a transitoriedade do percurso carnal. Com os olhos fitos na imortalidade de onde procede, em que se encontra e para onde qual ruma. Então nós estamos aqui, vamos para a pátria espiritual e viemos da pátria espiritual. Então a conscientização que eu quero uma vida feliz, que eu quero melhorar, pelo fato de poder compreender que isso aqui é uma passagem, é um percurso na carne. Eu não sou o corpo, eu estou no corpo. Eu vivo uma jornada espiritual na carne, com os olhos olhando o ser imortal. Jesus olhava para o Pedro pescador, o Simão, e já via o Pedro do futuro, aquele que curava com a sombra, aquele da casa do caminho. Jesus olhava para o apóstolo amado, para o discípulo amado João, e já via o grande evangelista do futuro. Então vamos olhar para as pessoas que convivem conosco, vendo que cada um deles é potência de melhoria, espíritos bons. Todos nós somos destinados à bondade celeste, ao amor divino, a estar um dia com Deus, com Jesus de Nazaré. Ninguém jamais sai da vida. A vida é uma vida. Uma hora no corpo, outra hora na vida espiritual. Eu estou Márcia, mas eu já fui Joana, Maria, João, Josefina, Dirceu, Apolônia, Helena. Estou inventando o nome aqui. Então, mas eu sou um espírito imortal que está Márcia, não é Márcia. Eu sou um espírito imortal que teve outras vivências. Então é uma vida como espírito que passou várias classes. A gente não vai para a primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, não vai para a faculdade. Então, numa outra vida eu posso ter sido médica, ou numa outra vida eu não tive profissão nenhuma, era dona de casa, ou era gari, ou era uma ladrona. Então, a gente sabe que colhemos o que plantamos no passado e vamos plantar hoje o futuro. O futuro.
Então, ninguém jamais sai da vida, adequando-se à saúde e à harmonia, o pensamento, a mente, o corpo, o perispírito, a matéria, as emoções, receberão as cargas vibratórias de benfazeja. Uma oração harmoniza tudo, uma visualização terapêutica, uma prece, uma música, né? Uma música clássica que te emociona, que te leva para os altiplanos espirituais, favorecendo-se com a disposição para os empreendimentos idealistas. Ou uma música como aquela Tocando em Frente, muito linda, ou Aquarela, né? La 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 la. Eu acho linda essa música, acho linda, linda. Ou uma música também como Maria de Nazaré, Maria me cativou. Ou Nossa Senhora, de Roberto Carlos, né? Nossa Senhora, me dê a mão. Eu vivo escutando essas músicas. Eu amo música. Música que me emocione, que me emotive, né? Favorecendo-os com a disposição para os empreendimentos idealistas, libertários e grandiosos, que podem ser conseguidos na Terra graças às dádivas da reencarnação. Um dia, se Deus quiser, no futuro, eu vou ouvir uma violinista. Já imaginou? Tocando violino, ou sendo uma soprano. Eu adoro música clássica. Então, se Deus quiser, numa próxima, daqui a 1000 anos, eu vou vir como uma cantora de ópera, cantora lírica. Então, adequando-se à saúde e à harmonia, o pensamento, a mente, o corpo, o perispírito, a matéria, as emoções receberão cargas vibratórias benfazejas, favorecendo sua disposição para os empreendimentos idealistas. O trabalho na casa espírita, o trabalho num templo, o trabalho num bazar, o trabalho numa comunidade, na caridade, na escola, na evangelização, o trabalho você é professora, você leva o teu amor, eu sou o que eu dou, o que eu tenho eu dou. Mesmo que eu seja professora de matemática, eu coloco amor na matemática, eu coloco amor em estudar português, estudar inglês, então, que podem ser conseguidos na Terra graças à dádiva da reencarnação. Então, tudo vai trazer para mim benefícios. Todo o bem que eu faço é uma mala do meu perispírito para futuras reencarnações felizes. Então, o bem que eu faço hoje é meu passaporte para uma vida melhor. Então, essa interação espírito e matéria faz a gente se entender, se conhecer. Tem mais 2 slides. Passa para o próximo, querido. Assim, portanto, cada um é o que lhe apraz e pelo que se esforça, não sendo facultado a ninguém o direito de queixa, em face do princípio de que todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos, das mesmas oportunidades, que emprego segundo seu livre-arbítrio. Tirar da cabeça, nós somos espíritos imortais. Tirar da cabeça que a minha condição física, econômica, financeira, de beleza, de poder aquisitivo, é o que vai definir a minha vida. O que define a minha vida é como eu encaro ela. Eu posso não ter braço, não ter perna, e ser uma pessoa que faz o bem. Você não já viu isso? Quantos e quantos dão lição de vida? Pessoas que não têm visão, pessoas que não têm como fazer e fazem, e pessoas que têm tanto ficam aí reclamando da vida. Então vamos voltar ao texto para entender. Isso aqui não é a Joana está sendo injusta, eu sou pobre, eu não posso. Como tu pode sorrir, tu pode ser uma boa pessoa, tu podes orar, a não ser que você não tenha. Aí você já vem com uma condição de não tem raciocínio, aí já é outra história, não é o que a gente está falando aqui, né? Se uma pessoa ela é limitada, ela é deficiente, aí é diferente. Esse rapaz,
É uma lição. Olha, ele tem até filho. Ele é australiano. Não tem, ele já nasceu, ele nasceu uma doença, uma síndrome rara, que a pessoa não nasce sem o braço e sem as pernas. Uma das pernas dele é um toquinho. E ele visita o mundo inteiro dando palestra, porque ele tem amor pela vida. Ele casou, ele casou, ele tem um filhinho. Então, voltando aqui ao assunto, assim, portanto, cada um é o que lhe apraz e pelo que se esforça, não sendo facultado a ninguém o direito de queixa, em face do princípio de que todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos, das mesmas oportunidades que empregam, segundo seu livre-arbítrio, naquilo que realmente lhes interessa, e de onde retiram os proventos para a sua própria sustentação. Jesus referiu-se ao fato, sintetizando magistralmente a sua receita de felicidade no seguinte pensamento: a cada um será dado segundo as suas obras. Assim, portanto, como se semeie, da mesma forma se colherá. O terreno é livre para nós semearmos. O nome dele, olha, Nick Vujicic. Nick Vujicic. Obrigado, Tavares. Então, ele é uma lição de vida. E tem uma mocinha brasileira que ela sofreu, ela teve uma meningite, ela perdeu as pernas e os braços. Ela é católica, ela é cristã, ela dá testemunho, ela também dá palestras. É uma garota católica. Eu cheguei a ver ela falando na TV Canção Nova. Ela é apaixonada por Maria de Nazaré. Ela teve meningite, meningocócica, né? E aí ela perdeu os braços, teve que amputar braço, amputar perna, as duas pernas, os dois braços. E ela sai aí dando palestra. É impressionante a garota. Ela deve estar com 18 anos. Então, o que eu semeio é o que eu vou colher. E o que eu estou colhendo é o que eu semeei no passado. Então, vamos hoje acordar o que eu faço da minha vida, o que eu coloco para dentro, porque o que me faz feliz é comer, o que me faz feliz é falar mal dos outros. Vamos buscar melhorar, porque nós vamos ser herdeiros das nossas decisões, das nossas escolhas. O corpo reflete a alma, a matéria reflete o espírito. Vamos buscar uma vida espiritual saudável para refletir no corpo. E esse é o último slide. Obrigado, querido. Essa imagem aí demorou, mas eu consegui hoje. A internet não estava funcionando, eu fiquei desesperada. No último momento eu consegui. É Jesus curando de longe os 10 leprosos. Então vamos ler aqui Jesus e os 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em voz alta, em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto na terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo-lhe, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9?
não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Um samaritano leproso voltou para dar glória a Jesus. Jesus, o Messias, Jesus, o ungido, Messias de Deus, o médium de Deus, nosso modelo e guia. De longe, ele manipula a matéria. A mente divina de Jesus, o perispírito de Jesus, a energia poderosa, a luz de Jesus, o sol, o governador planetário. Ele ativou a vontade, a fé deles. Jesus nos cura, Jesus tem piedade de nós. Jesus, com a força mental, com o sentimento, com o amor que ele tinha, vai e vai falar aos sacerdotes. Isso aqui é um detalhe. Ele falou, vai, e no caminho eles perceberam a cura. No caminho de ir, eles perceberam a cura. Jesus está nos vendo. Jesus, através da nossa perseverança em buscar Ele. Eu quero melhorar de vida. Eu quero entender e cultivar pensamentos bondosos, harmoniosos. Eu quero trazer amor para o meu coração. Mais uma vez eu repito, o estudo de Joana de Ângeles, ele é esclarecedor para o casamento da doutrina com o Evangelho de Jesus como vida. Vida não é mais só falar, Senhor, é viver, é se transformar, é se autodescobrir, é se autoamar. Aí tiveram umas perguntas que o Tavares me repassou sobre esse assunto, mas que essas perguntas, por exemplo, tem uma que ela é muito, olha, pelo místico do plano espiritual, invisível para quase todos, como pode a ciência absorver essa e outras questões? O médico, o cientista, quando se interessa por esse assunto, ele descobre. Buscai e acharei, pedi e obtereis. Quantos médicos espíritas, quantas associações médicas espíritas? A ciência materialista é materialista porque essas pessoas não buscaram a Deus. Na hora que elas buscarem, elas vão compreender. Não vem de mão beijada para aquele que não busca. Dr. Paulo César Frutuoso, só colocar este nome aí na internet. Dr. Sérgio Felipe, do Hospital das Clínicas de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Dr. Décio Iandoli Júnior. O Dr. Sérgio, que tem livros com o Dr. Décio. E são tantos médicos espíritas. Né? O psiquiatra Leonardo Machado, que está fazendo muitas palestras na Mansão do Caminho, médico psiquiatra. Então já está aí, né? Hilário, o nome dele é Hilário Silveira Melo, de Fortaleza, Aldeota, no Ceará. Já está aí para todo mundo. Buscar e acharei, pedir e obtereis. Aí vem uma outra. Como se dar os processos de acoplagem do espírito ao corpo? Essa pergunta é muito genérica, Abigail, porque você está querendo falar do nascimento, você está querendo falar da passividade mediúnica, é perispírito a perispírito, na mediunidade. É perispírito com perispírito. Não há o acoplamento, a sensibilidade, né, do médium. O perispírito dilata e o perispírito do... Eu fui a Maceió
em uma praia afastada, vi uma casa de palha afastada, me chamou a atenção, aí fui perguntar, informaram que antigamente ali ficavam leprosos até morrer. Rosane Soares, em Maceió, olha, porque eles ficavam abandonados, eles não se misturavam. Tinha os leprosários, agora estão estudando e estão vendo que não é contagioso o bacilo de Hansen, né? Como se achava que era. O que acontecia é que famílias, às vezes, a família tinha esse processo porque eram afinidades. Né? Então, tem mais uma pergunta aqui. No fenômeno da morte física, o que determina esse esgotamento? Coração ou cérebro? O espírito permanecer ligado ao corpo? Olha, eu vou te recomendar, Abigail Moraes, de São João da Barra, no Rio de Janeiro. Busca na internet o desencarne do livro Missionários. Como é o nome? Desencarne de Dimas? Será que é esse? Eu acho que é. Não é o missionário. O Missionários é a reencarnação de Segismundo, que também é importante, Abigail. Eu vou colocar aí nos comentários. E tem o Desencarne de um Trabalhador Espírita, que eu acho que é de outro livro. Eu acho que é do Obreiros de Vida Eterna. Eu não tô, mas eu prometo para ti, Abigail, de Chapéu do Sol, São João da Barra, eu vou colocar esses dois informativos da reencarnação e de um desencarne, que tá muito bem explicado como dá a desencarnação perispiritual, a separação do corpo, né? É célula a célula, mas que aos pouquinhos vai se desligando. E o último é o cérebro, é o coronário. Né? Por isso que o cordão de prata está ligado ao coronário. Ao coronário. Antigamente se pensava que esse cordão de prata era ligado ao umbigo, por causa do cordão umbilical. Mas não, ele é ligado a coronário. A nossa ligação com o corpo material está no coronário. Então, terminamos o estudo de hoje. Obrigada, Tavares. Obrigada a vocês que estão aí. Vamos orar esse estudo da interação do corpo com a matéria, orando no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Chico. O Desencarne de Dimas, né? Muito obrigada. É o livro Obreiros de Vida Eterna. E a reencarnação de Segismundo é no livro Missionários. Muito obrigado, Tavares. Tu forte hoje, muito importante. Vamos orar. Vamos orar. Ó Jesus amado, nosso mentor, nosso mestre, nosso benfeitor, nosso grande amor, Jesus, nosso amigo, Senhor Jesus, nosso Pai, com Ave Maria, Maria Mãe, Maria que te envolveu em seu ventre, Maria, nossa querida Mãe da Humanidade. Vamos orar, relaxar, respirar, para ter a mente mais leve, ter um coração melhor. Ó Senhor da vida, como posso melhorar? Como posso buscar um caminho reto, a porta estreita, a porta da bondade, da misericórdia, da indulgência? Ó Senhor Jesus, nos ajude. Ajude o nosso planeta. Ajude a paz do mundo. Que a misericórdia do ser humano comece a vir para fora, que possamos como humanidade ajudar uns aos outros, mas podemos começar conosco mesmos,
mudando a forma de ver o mundo, mudando, trazendo amor para nossas vidas. Senhor Jesus, ampara as pessoas deprimidas, as pessoas sem esperança. Ampara, Senhor, os doentes, os famintos do pão espiritual e do pão da matéria. A fome é uma verdadeira agonia. Ajuda, Senhor, os perdidos na rua, em drogadição, em desprezo pela vida, em desprezo pelo corpo, pelo carinho, pela alma. Senhor amado, envolve as mães, os pais do mundo, para que eduquem seus filhos no amor. Envolve nossas famílias, trazendo saúde e prosperidade no sentido emocional. Que possamos amar uns aos outros, dando de nós outros. Senhor, envolve todos os hospitais, envolve todos que tiveram familiares separados pelo desencarne. O amor une para sempre. Senhor, envolve os manicômios, envolve os hospitais, os asilos, os orfanatos. Senhor, seja conosco, hoje, agora e sempre, no teu amor. Sê conosco, Jesus amado. Sê com nossas famílias, sê em nossas casas, em nossos corações. Sê conosco. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.